Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI. Nós estamos refletindo sobre as cartas de São Paulo, ou melhor, algumas palavras, algumas frases importantes de São Paulo às suas comunidades. E nós temos conversado e começamos a falar sobre alguns trechos da carta que São Paulo escreve aos Romanos. E esta carta aos Romanos, quer dizer, não existe carta preferencial ou comunidade preferencial de São Paulo. Existe sim aquele estudioso bíblico que gosta mais desta ou daquela carta de São Paulo, ou daquela passagem de uma maneira mais específica. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de uma das coisas que para São Paulo era muito importante, que é a questão da graça. Então ele sempre dizia assim, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde existe uma situação de morte, ali mais situação de vida certamente acontecerá. E por que é que isso nos deixa muito, eu diria, tranquilos em relação à palavra de Deus? Porque São Paulo ele tinha esta experiência muito bonita da conversão. É interessante assim que ele passou por um momento tão rápido, por aquilo que a gente conhece, tão rápido de conversão, o instante da conversão eu estou me referindo, um momento tão rápido, e a partir dessa experiência ele pôde fazer e perceber tantas coisas que até então ele não tinha feito e muito menos conhecido. Um instante de graça vale mais do que qualquer outra coisa que tenha acontecido de ruim na vida de alguém. E São Paulo, ele foi testemunha e experimentou isso na própria carne. Eu acho isso muito interessante. Por isso que quando ele diz, olha, onde existe o pecado, ali, por maior que seja, melhor dizendo, essa situação, a graça de Deus vai acontecer muito mais, ou de maneira muito mais intensa, porque onde há o mal, certamente há a nossa preocupação de fazer com que prevaleça aquilo que é bom ou o bem. E São Paulo experimentou isso na própria carne. Viveu isso de uma maneira tão intensa que aqueles minutos ou segundos, o que quer que seja, que fez com que ele percebesse a presença de Jesus Cristo, isso valeu por toda a sua vida. Então, o que caiu por terra na conversão de Paulo? Não, o mal em si acabou continuando existindo, sem sombra de dúvida, mas caiu por terra a perseguição que ele havia feito, as contradições que ele vivia no seu mundo ou na sua realidade antes da conversão, a incapacidade de perceber a presença de Deus na vida das outras pessoas e achando que por ele ser um judeu correto, um homem correto cumprindo a lei, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Depois ele percebe que não, que o que deve prevalecer é justamente a graça e não a lei por si mesma. E aí a gente entende quando São Paulo tem essa preocupação em insistir com a comunidade que a graça sempre vai prevalecer e sempre vai ser mais importante do que o pecado ou o erro que aquela comunidade tenha cometido. É porque nós temos, infelizmente, esta tendência de buscar ou talvez querer o erro ou entender que nós somos às vezes protagonistas desse erro e achar que a nossa vida só tem sentido a partir disso e de que nós nunca ficaremos livres daquilo que é mal ou do próprio pecado. E São Paulo insiste isso com as suas comunidades, não só com a comunidade romana, com a comunidade de romanos, mas também com as outras comunidades, com Gálatas e assim por diante. Para insistir com a comunidade que a graça deveria ser pensada e buscada. E essa graça é buscada quando há esse processo de conversão na vida das pessoas. E as comunidades viviam isso. De uma maneira ou de outra, elas viviam isso. Por isso que, quando uma comunidade estava vivendo um certo tipo de fraqueza na fé, aceitando alguns outros cultos no seu seio, quando algumas comunidades começavam a se distanciarem do próprio núcleo da comunidade, buscando outras formas de viverem a sua espiritualidade, São Paulo sempre entra com essa questão da graça, dizendo, olha, nós estamos aqui porque somos agraciados por Deus. Então, onde existe a morte, nós lutamos para vencer essa situação de morte. E ele elenca isso de uma maneira muito interessante e bonita, porque toda maneira de exclusão para São Paulo era uma situação de morte. Ali deveria presenciar a graça. Por que isso? Porque ele viveu na própria carne essa situação. Sabe por que isso tem que prevalecer também hoje nas nossas comunidades? Porque nós vivemos, às vezes, algumas situações assim, né? A gente tem uma predisposição, até exagerada, eu diria, de sempre condenar uma situação que não esteja de acordo com o nosso pensamento. Ou aquilo que nós achamos
que não é correta ou não está vinculada àquilo que é próprio de Deus. Então, nas nossas comunidades, nós acabamos fazendo a mesma coisa que algumas pessoas da comunidade de São Paulo faziam. Por isso, situação de morte. Por isso, situação em que as pessoas, quando deixavam de continuar vivendo plenamente o seu ministério dentro da sua comunidade, era uma situação de morte. E era isso que São Paulo combatia e fazia com que a comunidade combatesse isso também. É por isso que ele é muito aceito nas suas comunidades, pela franqueza, pela maneira de dizer as coisas e também o caráter que ele teve e manteve depois da sua conversão. O que nós sabemos não é fácil. É como se nós estivéssemos num processo de reabilitação e desistíssemos na metade do caminho. São Paulo não, ele foi fiel até o último instante. Muito bem, então você fica agora com uma oração e uma bênção muito especial para você e para toda a sua família. Ó misericordiosíssimo Jesus, infinita é a vossa bondade e inesgotáveis os tesouros da vossa graça. Eu confio inteiramente na vossa misericórdia, que está acima de todas as vossas obras. Consagro-me viver inteiramente no brilho esplendoroso de graça e amor que brotaram do vosso sagrado coração na cruz. Desejo imitar a vossa misericórdia, praticando as obras de misericórdia, espirituais e corporais, particularmente pela conversão dos pecadores e dando auxílio, coragem e consolação a todos os que são pobres, infelizes ou doentes. Eu me entrego e me abandono totalmente à vossa misericórdia, para que cuideis de mim como vossa pertença à vossa glória. Receio de todas as minhas fraquezas, mas tudo espero na vossa misericórdia. Fazei que toda a humanidade conheça o abismo insondável da vossa misericórdia e que ponha toda a sua confiança em vós e por isso vos adore para sempre. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E assim apresento a Deus as suas necessidades, os seus pedidos, todas as suas intenções e todas as suas ações de graças na infinita misericórdia de nosso Senhor, para que todas as nossas ações sejam sempre para a maior honra e glória de nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.